Marcos Rey, conhecido por seus emocionantes romances juvenis e integrante da icônica coleção Vagalume, sempre trouxe mistério, aventura e crítica social em suas histórias. Em 12 Horas de Terror, publicado em 1987, ele leva o leitor para um frenético e perigoso passeio pela cidade de São Paulo. Misturando suspense e ação, reenvolve temas como o narcotráfico e as consequências da criminalidade, mas sempre com um toque acessível e envolvente para jovens leitores, mostrando uma faceta da vida urbana que mistura o realismo com o entretenimento. O enredo de 12 Horas de Terror começa com Júlio, um jovem que se muda de sua cidade natal, Serra Branca, para São Paulo, em busca de novas oportunidades e vai morar com seu irmão Miguel. No entanto, a vida na cidade grande toma um rumo inesperado quando, ao chegar em casa, Júlio encontra o apartamento de seu irmão completamente revirado e não há sinal de Miguel. A trama ganha intensidade quando Júlio recebe um telefonema enigmático de sua cunhada, Ruth, que revela que Miguel está envolvido em atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Miguel teria dado um golpe na quadrilha para a qual trabalhava, planejando fugir com $500 mil e uma lista com contatos de traficantes. Agora, Júlio e Ruth precisam fugir para evitar serem capturados pela quadrilha e, ao mesmo tempo, tentam encontrar Miguel. A narrativa de Marcos Rey se desenvolve de forma veloz, com Júlio e Ruth enfrentando uma corrida desesperada de 12 horas pela cidade de São Paulo. Perseguidos por Giovanni, um dos membros da quadrilha, o casal precisa usar todos os seus recursos para escapar, enquanto tentam decifrar o paradeiro de Miguel. Marcos Rey constrói um ambiente urbano que mistura o caos da cidade grande com o perigo iminente, utilizando pontos conhecidos e cenários movimentados de São Paulo para ambientar as cenas de perseguição e tensão. Ao longo dessas horas, Júlio passa por um turbilhão de emoções, sentindo a adrenalina e a incerteza de cada passo que dá, ao mesmo tempo em que desenvolve sentimentos ambíguos por Ruth, aumentando ainda mais a complexidade do enredo. Em 12 Horas de Terror, Marcos Rey aborda temas sérios como o narcotráfico e as consequências de escolhas erradas de maneira dinâmica e acessível para o público jovem. Júlio, o protagonista, se vê mergulhado em uma realidade que não compreendia completamente, forçado a tomar decisões rápidas para sobreviver e proteger aqueles que ama. Ruth, por sua vez, é uma personagem que combina mistério e vulnerabilidade, sendo crucial para o desenvolvimento da trama. A história também reflete sobre a vida na cidade grande e o lado obscuro das oportunidades que ela oferece, revelando a tensão entre buscar uma vida melhor e se perder em um mundo perigoso. A obra é um exemplo clássico do talento de Marcos Rey para criar histórias de ação e mistério que prendem o leitor do início ao fim. O título 12 Horas de Terror se justifica pelas horas frenéticas e assustadoras que Júlio e Ruth enfrentam enquanto tentam se manter vivos e resolver o mistério que os envolve. A narrativa não dá espaço para pausas, mantendo o ritmo e o suspense em alta, o que faz com que a leitura seja empolgante e quase cinematográfica, característica marcante do autor. Mesmo tratando de um tema pesado como o narcotráfico, Rey consegue equilibrar a narrativa com momentos de aventura e reflexão, tornando o livro uma experiência completa para o leitor jovem. Para concluir, essas são as 5 principais características do livro 12 Horas de Terror de Marcos Rey. Ritmo frenético e suspense constante, a história se passa em apenas 12 horas, mantendo um ritmo intenso e criando um ambiente de tensão constante enquanto os protagonistas são perseguidos e tentam desvendar os mistérios que cercam Miguel. Exploração urbana de São Paulo, Marcos Rey usa a cidade como cenário central, com descrições que capturam a agitação e os perigos da metrópole, reforçando o realismo e a atmosfera de urgência da narrativa. Temática social e crítica ao narcotráfico, o livro aborda o narcotráfico e suas consequências de maneira direta, colocando o protagonista em uma situação de risco que mostra os perigos desse universo e as escolhas erradas que muitas pessoas fazem. Personagens complexos e dinâmicos, Júlio é um personagem que evoluía ao longo da história, passando de um jovem ingênuo a alguém que precisa amadurecer rapidamente. Ruth é enigmática, trazendo um toque de mistério e emoção à narrativa, e suas interações com Júlio adicionam profundidade ao enredo. Estilo ágil e cinematográfico, Marcos Rey,
com sua experiência em roteiros, aplica um estilo ágil e visual, que dá vida às cenas de perseguição e ação, tornando o livro atraente e dinâmico, especialmente para o público juvenil que gosta de tramas rápidas e envolventes. Esse foi o nosso resumo do livro 12 Horas de Terror de Marcos Rey. Esperamos que tenha te ajudado.